Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje vamos falar de entrar na primária, no primeiro ciclo com 5 anos, é bom, é mau? Há um ouvinte que pergunta ao psicólogo Eduardo Sá se esta é uma boa hipótese. Neste momento, com a legislação em vigor, as crianças que fazem 6 anos nos últimos 3 meses do ano podem entrar no primeiro ciclo ainda com 5 anos, desde que existam vagas. E muitos pais questionam-se se devem fazer a matrícula ou se devem manter a criança mais um ano no pré-escolar. Eduardo, olá. É um sim, um não ou um talvez? Ou seja, se depende da criança. Olá, Judite, é um talvez. Um talvez. É um talvez por várias razões, Judite. Em primeiro lugar, porque eu tenho algum receio que às vezes os pais entendam que uma entrada aos 5 anos represente pouparem um ano, anteciparem um ano, um conjunto de evoluções e, portanto, de ganharem, de certa forma, tomando em consideração todo o sistema educativo e o ensino obrigatório. Se for por aí, eu digo não, porque nós estamos a partir de um pressuposto que se calhar tem mais a ver com a expectativa dos pais do que propriamente com as competências de uma criança. A linha B. Vamos imaginar que esta criança foi fazendo aquilo que é habitual nestas circunstâncias, de estar num determinado grupo de jardim de infância e foi acompanhando os colegas, entrou aos 3, passou para o grupo dos 4, para o grupo dos 5, agora convencionou-se chamar ao grupo dos 5 o grupo dos finalistas, não sei exatamente porquê, e portanto chegam aos 5 e os colegas transitam todos para o primeiro ano de escolaridade. E é muito difícil que uma criança perceba porque é que reprovou no jardim de infância. Por mais que os pais coloquem todos os adornos que conseguem colocar, nomeadamente, em muitas situações, mudam de jardim de infância para que ela não tenha a noção de que as coisas não correram tão bem como se uma criança pequenina fosse mais distraída do que efetivamente é. Não me parece que seja um caminho correto. Há um pormenor que eu acho que faz toda a diferença, que é a opinião da educadora de infância e, portanto, vamos lá a partir do pressuposto que esta criança foi acompanhando todos os outros meninos um bocadinho mais velhos, alguns admito que possam ser um ano mais velhos, tomando em consideração que naquele grupo estão crianças que terão nascido, enfim, 8, 9, 10 meses antes de uma criança com esta idade e, portanto, nessas circunstâncias, se uma educadora de infância, em consciência, entende que aquela criança, quando comparada com os mais velhinhos, acaba por ter desempenhos que em nada ficam aquém, e se ela sente que é uma criança que tem autonomia, curiosa, desembaraçada, capaz de discorrer com vocabulário como deve ser, etc, 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 bom, não vejo que seja um não, porque é que há de ser um não. Assim os pais entendam que é uma entrada pacífica. Também não acho que seja razoável que muitos pais, e é uma tendência do momento, digam, bom, eu só vou fazer esta entrada um ano depois, portanto, quando ela já estiver ali a bater nos 7, porque tem direito a ter mais um ano de infância, como se, no fundo, entrar no ensino obrigatório significasse, enfim, um divórcio com a infância, o que é uma coisa verdadeiramente assustadora. Reconheço que muitas vezes as crianças, quando entram um ano
um ano mais tarde, e quando são devidamente estimuladas, este pormenorzinho faz diferença, ao chegarem ao ensino obrigatório, sente-se uma diferença muito grande. Porquê? Porque, afinal de contas, são capazes de discorrer de uma forma abstrata, com outro desembaraço, com outra desenvoltura, com outra visibilidade, mas, como regra, aquilo que eu acho que faz a diferença é uma avaliação conjunta entre a educadora de infância e os pais. Se esta avaliação for no sentido de se concluir que esta criança não tem, enfim, não fica aquém das crianças um pouco mais crescidas nos mais diversos desempenhos, muito sinceramente, a não ser que os pais digam liminarmente que não, ou não haja vagas nesse sentido, mas não vejo porque é que não se há de ponderar essa transição. É também preciso aferir a maturidade da criança? Hoje dito como sabe, eu tenho sempre algum mal-estar com a palavra maturidade, porque em muitas circunstâncias serve para tudo, mesmo para aquilo que não devia servir. Se nós, nessa palavra, que funciona um bocadinho como um guarda-chuva, pusermos tudo o resto, esta criança, em termos de motricidade, é uma criança que tem aquisições, rigorosamente ao nível daquilo que é esperado para que ela consiga entrar num primeiro ano de escolaridade. Se é uma criança atenta, absolutamente integrada num grupo, se é capaz de ter voz, se é capaz de, perante uma história, depois fazer uma síntese, como deve ser, dessa história, se em termos de expressão gráfica, ela é capaz de ter desempenhos ao nível do que se espera no primeiro ano de escolaridade e por aí adiante, esse pacote todo faz parte daquilo a que nós podemos chamar maturidade. Em caso de dúvida, pode-se sempre fazer uma avaliação do desenvolvimento e termos um conjunto de parâmetros aos mais diversos níveis para nós termos uma visão, se quiser, mais microscópica do que esta criança é capaz de fazer. Mas, se tomarmos a maturidade neste registro mais amplo de variedíssimas competências que se potenciam umas às outras, sim, depende também da maturidade que possa ter. Depois há uma outra questão que os pais se perguntam, se pode haver impacto no aproveitamento, na aprendizagem, porque uma coisa é parecerem alinhadas à partida, outra coisa é se não se nota essa diferença depois no final, por exemplo, do primeiro ano. Não obrigatoriamente. Às vezes até se nota ao contrário, ou seja, se estas crianças de facto têm este conjunto de capacidades que são identificadas e avaliadas com rigor, não significa que elas fiquem aquém. Muitas vezes até se continuam a destacar e, em algumas circunstâncias, até a destacar-se mais do que alguns colegas mais crescidos. Portanto, não é por aí. E que fique claro, para que não haja equívoco na cabeça dos pais, que nós não estamos a falar de qualidades de fabrico. Nada disso. As crianças são genuinamente inteligentes e depois depende muito da forma como elas são estimuladas no contexto da casa, no contexto de um jardim de infância, que depois faz com que algumas capacidades se estiquem mais do que outras, sendo que aquelas que às vezes não estão tão esticadinhas, com jeito, imediatamente se põem ao nível. Não é por aí. Não vale a pena os pais imaginarem que há algumas crianças que nascem inteligentes e outras que nem por isso. Não se trata de todo de uma questão como essa, mas eu dou-lhe um exemplo. Em muitas circunstâncias, quando os pais, e aqui antes de nós dito, mais em particular as mães, porque é este o indicador que muitas vezes faz diferença. Quando as mães têm, por exemplo, uma formação superior e têm um vocabulário naturalmente rico, e este vocabulário rico faz parte do dia-a-dia de uma criança, ela vai acedendo a uma pluralidade cada vez mais diversificada de vocábulos, de palavras, e ela os vai utilizando de forma intuitiva, etc. Só isto, que é uma questão muito importante, ajuda a estimular de uma forma inacreditável o vocabulário de uma criança e a fazer com que ela, às vezes sendo mais pequenina, comparada com outras da idade
dela, talvez um pouco mais velhas, que não tiveram este privilégio, chega ao primeiro ano de escolaridade com uma fluência verbal muito superior e, no entanto, é mais pequenina. Portanto, há aqui variações que eu acho que é importante que se tomem em consideração. Não acho de todo que faça sentido que os pais entrem naquela espécie de fúria do género, vamos pô-la aqui muito depressa na escola para que ela faça um grande brilharete e tudo mais, porque isso tem muito mais a ver com as expectativas, às vezes um bocadinho enviesadas dos pais. Isso é mais ego, não é? Sem dúvida nenhuma, do que com as competências de uma criança, mas evidentemente que não era razoável que nós disséssemos não, todas as crianças de 5 anos não podem entrar porque não têm, enfim, um desenvolvimento ao nível daquilo que é esperado por um primeiro ano de escolaridade. Não é verdade. Muitas têm, absolutamente, outras até têm mais do que muitas crianças de 6 anos. Ficamos por aqui hoje, amanhã voltamos com mais um tema e, claro, já sabe, continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt e também ouça-nos em podcast nas plataformas de streaming. Eduardo, um grande abraço, obrigado e até amanhã. Outros, Dito, e até amanhã para si. Até mais. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.